Opa, vamos lá? Aí. E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então, vamos agora para a parte 4, né, de como iniciar aula de educação física, como introduzir aula de educação física quando principalmente em sala de aula, quando não se está na quadra. Então, vamos dar essa continuidade aí, né, dessa essa parte 4. O que que nós vamos ver na parte 4 a respeito? Tá aqui, ó. Eu coloquei, tá aqui, ó. Parte 4 aqui, ó, que fala aqui, ó. O professor de educação física, ele é um mediador. Vamos ver como é que é isso, né? Então, aí fala assim que duas coisas que fazem o cérebro se desenvolver, né? Então, vamos ver aqui. E o terceiro tópico, que é isso aí já, quando se fala desse assunto de vaidade, né, que faz parte de uma aula teórica de educação física, que deve fazer parte. O professor de educação física deve falar sobre isso também, que é muito importante. Aí eu fiz um questionamento aqui, que vai gerar uma polêmica, cria-se uma polêmica, né? Distorção da sociedade, de como é que é isso, né? Vamos ver. Distorção da sociedade, vaidade, como assim? Né? Depois a gente vai ver. Será que vaidade é uma coisa positiva, tem a vaidade negativa e que pode ser assunto discutido por um professor de educação física? Logicamente que sim, né? Então vamos ver. Né? Parte 4. Vamos ver como é que é. Porque assim, se a gente for falando que o professor de educação física ele é um mediador, o que quer dizer com isso? Então a gente pode colocar, né, se eu sou um professor de educação física, eu estou na sala de aula e eu falo a respeito, né, que o professor de educação física ele é um mediador, já jogando essa conscientização para a turma, que é o seguinte: vamos para o objetivo. Então vamos lá. Qual o objetivo? Qual o objetivo de você ter a educação física na escola, né? O profissional de educação física, né? Ele é o orientador dos alunos na prática de atividades físicas, né? Que pode proporcionar aos alunos, né? Muitas vezes o primeiro contato com os esportes. Pronto, isso aí é uma conscientização muito boa, né? Que o que acontece? Você vê que devido à paixão, né, do brasileiro pelo esporte, né, e em especial pelo futebol, então você vê que o mercado para profissionais de educação física, né, vem crescendo, né, e proporcionando assim, vamos dizer assim, a muitos recém-formados, né, a oportunidade de ingressarem às vezes como estagiários, né, em clubes de grande porte, digamos assim, né. Então você vê duas coisas, né? Duas coisas que fazem o cérebro se desenvolver, né? Quando a gente fala assim, quando o cérebro se desenvolve, o que que acontece? Quando o cérebro se desenvolve, vamos dizer, eu vejo no aspecto qualitativo, tá? Qualitativo. O que que acontece? Existe um vídeo, um vídeo que fala a respeito, né? É, eu esqueci não estou lembrando agora o nome, deixa eu lembrar aqui rapidinho. Caçar ou ser caçado, né? Caçar ou ser caçado. É Hunt or be hunted, que está em inglês, né? Que fala a respeito, né? Então esse vídeo ele projeta um cenário, né? No berço da civilização humana, de onde tudo começou, que, segundo estudos que falam que a África é o berço da civilização humana. O que que acontece? Nesse vídeo, que é caçar ou ser caçado, o que que acontece? É mostrado que, mostra ali um ancestral do ser humano atual, um dos ancestrais, que foi o Homo ergaster, né? O Homo ergaster. No cenário mostra que o Homo ergaster, ele está ali comendo carne, né? E o narrador diz que a carne ele tem ácidos graxos, né? Que é um dos componentes da gordura. O que que fala? Que o ácido graxo e que quando o ser humano ele desenvolve o hábito da caçada, a atividade de caçada, que vai caçar os animais, então ele vai lá, tira a carne do animal e se alimenta da carne do animal, porque fala que a carne faz o cérebro humano crescer. É o que diz isso, né? Então, o que que acontece? Então ao longo da evolução, assim, de tanto os nossos ancestrais pré-históricos, né, fazendo aquela atividade física de correr para poder caçar o animal, abater o animal, ele tira dele a carne, se alimenta da carne e
contém ácidos graxos, né, que faz o cérebro humano crescer. Olha só que interessante. Então, se o professor de educação física for fazer essa pesquisa, aí se quiser mostrar esse trecho, mostrar ali em sala de aula, colocar numa projeção de vídeo, dar uma pequena videoaula ali, para mostrar, mostrando essa cena, né, é a primeira cena que fala, né, desse caçar ou ser caçado. Então, ele pode ali fazer a pesquisa ali e vai ver que ele vai encontrar esse assunto e vai mostrar. E está em português, tá? Está dublado, tá bom? Então, o que que acontece? Então, ele mostra essa cena do o homem agacha se alimentando de carne, né? Então, mas o que chama a atenção ali é quando ele fala assim, que faz o cérebro humano crescer, a gente fica assim pensando, mas o cérebro humano cresce, mas de maneira quantitativa ou de uma maneira qualitativa? Quando foi falado na primeira parte aqui da apresentação, na parte um, como inicial de educação física, foi falado a respeito da reportagem que falou a respeito de que quando você, por exemplo, você pratica a leitura e você pratica atividades físicas, não só a atividade física como a leitura também, e caminham juntos, né? Então é mostrado que os neurônios, né? Novos neurônios se reproduzem. Olha só, novos neurônios se reproduzem. Então, se é falado a respeito, segundo a reportagem que diz que quando a gente faz atividade física e os neurônios se reproduzem, então vamos dizer que a gente está tendo que vamos dizer que o cérebro humano ele cresce quantitativamente por causa dessa reprodução de novos neurônios, né? Agora, existe também a parte qualitativa, que diz que quando você se desenvolve qualitativamente, né, vamos dizer que você está desenvolvendo a sua parte de aprimorar a sua atividade de raciocínio, que quanto mais você faz atividade física e quanto mais você faz leitura também, que a leitura e a atividade física, né, eles são casados, né, vamos dizer assim. Então, se você pratica esses dois hábitos, você vai fazer com que não só os seus novos neurônios eles se reproduzem, né? E também faz com que de modo qualitativo, você tem aumenta a sua capacidade de raciocínio. Isso quer dizer o seguinte, que quando você vai fazer uma prova de matemática, quando você vai fazer uma prova de física, química, de outras disciplinas, quando você vai fazer uma interpretação de texto na língua portuguesa, ou quando você aprende um idioma, com o inglês, vamos dizer assim, então você aprende de uma maneira mais rápido. Quanto mais atividade física você faz, o que acontece? Você está na hora que você vai prestar atenção numa aula numa outra disciplina, você consegue assimilar mais rápido, você aprende mais rápido. Por quê? Porque você está fazendo o seu cérebro funcionar o tempo todo. Porque é isso que o nosso cérebro quer. O nosso cérebro quer que você exercite e quer que você faça leitura, né? Então, quando a gente fala na parte de leitura, se a gente for vincular a aula de educação física, está relacionada à aula de educação física na parte teórica em sala de aula. Porque quando a gente faz o debate a respeito de vários assuntos, né, tendo uma aula teórica de educação física, que antigamente não existia, né? Existia mais assim você fazer só atividade na quadra mesmo, né? Da escola. Então, agora, né, com o tempo passa, como eu havia falado nas primeiras partes da apresentação, que de acordo com novas pesquisas que surgem, vão surgir novas pesquisas, novos estudos, novos assuntos que vão surgindo, como eu havia falado também do IMC, o Índice de Massa Corporal, tá? Então, o que acontece? E até havia sugerido que o professor ele pode fazer em sala de aula, perguntar para cada aluno, perguntar qual a altura do aluno e qual o peso, né, do aluno, né? E aí o que acontece? Utiliza aquela fórmula de índice de massa corporal, tem aquela tabela ali, aí que tem a classificação de acordo com o valor que dá. Então, isso é muito interessante fazer isso em sala de aula, tá? Pode fazer na primeira ou no segundo dia de aula, né? Quando começa, né? O primeiro dia de aula do ano letivo, ou quando inicia uma aula em outro mês qualquer, né? Então, o que acontece? Então você vê que fazer exercícios físicos, né, ele ajuda no rendimento dos estudos, tá? Então, o que acontece? Então, duas coisas que fazem o cérebro se desenvolver. Então, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, tá? É a prática de atividades físicas e leitura, tá? Então, beleza. Além disso, além da leitura
o que que você tem também? Além de, e na atividade física, né? Além de você estar fazendo a prática de esportes ali, né? Você tem também aquelas atividades, aqueles jogos educativos também, né? Como o jogo de xadrez, que tem em muitas escolas, né? O professor de educação física, né? Ele também promove jogo de xadrez, né? Porque o jogo de xadrez ele ajuda também a desenvolver o raciocínio. Isso é muito importante, porque o jogo de xadrez é uma atividade de desafio muito eficaz que faz você trabalhar os seus neurônios. Os seus neurônios, né? Você começa a ter o seu cérebro ele começa a produzir mais eletricidade. Quanto mais, quer dizer, quanto mais a gente pensa, né? Porque você sabe que aqui a nossa central, né? O nosso cérebro aqui, ele é vamos dizer, uma central onde, como se fosse assim, um monte de fios elétricos, né? É uma descarga elétrica que existe, né? Só de você pensar, de você estar fazendo, de você estar conversando, qualquer coisa que você faz, o cérebro ele emite cargas elétricas, tá? Então, o que que acontece? Então, quanto mais você faz atividade física, leitura e a realizar jogos educativos, o seu cérebro, né? Vamos dizer assim, né? A gente brincando, né? Que vai ficar ligado a 300 volts, né? O tempo todo. Falando aqui a respeito aqui de vaidade, aí tem aqui a pergunta: distorção da sociedade? Vamos dizer, isso aí é um assunto interessante que pode ser debatido, né, em sala de aula. Então, o que que acontece, né? Você vê que a vaidade, né, ele é outro fator que faz com que as pessoas, né, preocupam-se mais com o corpo, tá? Preocupa-se mais com o corpo. Além do sedentarismo, né, que você vê que quando a pessoa tem o sedentarismo, né, então isso acende um alerta, né, uma luz amarela ali, né, e faz com que você desencadeie em você, começa você ter a conscientização de que você tem que se preocupar com o seu corpo. Então, a vaidade é a mesma coisa que acontece também, porque você vê que essa preocupação, né, ela aumenta consideravelmente nas regiões litorâneas. Mas como assim, né? Regiões litorâneas, né, onde o clima, né, ele exige que nos deixemos, né, mais à mostra. Então você vê que quando chega assim na época do verão, né, a época de calor, quando as pessoas começam a frequentar as praias, existe também a procura rápida pelas academias, por quê? Para poder a pessoa que vai para regiões litorâneas, né, para poder exercer atividade de lazer indo à praia, não só à praia, como também em piscinas, né, em clubes, o que que acontece? Então a pessoa, né, verão tem a ver com o quê? Né, com menos roupa, né? Então seu corpo fica mais exposto. Então quando você vai fazer uma atividade física em academia, o que que acontece, né? Então você tem aquela preocupação de você estar com seu corpo, a gente tem aquela preocupação primeiramente estética, né? Mas tem que também, claro, indo para o modo qualitativo de pensar também na atividade física, também em questão de saúde também, tá? Então, o que que acontece? Você vê que um outro ponto, né, ainda dentro do assunto de vaidade, né, é que além da vaidade natural, é uma vaidade natural que todos nós temos, né, vaidade natural da sociedade, você vê que a mídia, né, ela influencia muito essa procura por um corpo perfeito que existe, né? Então é por isso que você tem referências, né, de pessoas ali que você olha aquela, você tem, né, vamos chamar assim, módulos exemplares, quando você vê pessoas ali que tem ali aquela preocupação de ter aquele corpo ali de uma maneira primeiramente estética, como havia falado. Então o que que acontece, né? Então você vê essa procura por um corpo perfeito, né? Porque pois cria, então acaba se criando um estereótipo, né, de beleza, né? E a prega como se fosse ideal, né? Você tem aquele estereótipo de beleza. Então, aí, se a gente for falar nessa parte, então a gente vai falando. Então, tem uma distorção da sociedade, né? Quando se fala a respeito disso, né? Desse estereótipo, esse negócio de culto à beleza. E ver também que esse é um assunto que é falado é um assunto de cultura física, como foi falado na parte anterior, né? Que é na parte 3 que é falado na parte de cultura física. Por exemplo, então, quando a gente fala de assunto de sedentarismo, vaidade, em termos de conscientização, são dois assuntos que fazem parte da cultura física, tá? E você vê que nem sempre um corpo bonito é um corpo saudável. É isso que a gente tem que colocar em mente, tá? Então você vê que devemos, né, nos preocupar com o estético. Tudo bem, temos que nos preocupar com o estético, né? Mas o principal mesmo, né, é a cultura à saúde, você cultuar a saúde, tá? Então você vê que quando se pratica, né, atividade física, né, gera-se amadurecimento tanto pessoal quanto profissional.
tá? Então você consegue ter rendimento em todos os seus aspectos, né? Não só o rendimento, né? Além do, né, do pessoal, né, do profissional, e também em questão de você ter contato com as outras pessoas, né? Então é porque é o que fala, né? Que quando você tem aquele objetivo de quando você faz atividade física, ter contato com os primeiros esportes, quando a criança, né, ela sai daquela atividade que lá na infância, quando estava no jardim de infância, só lidando com gincanas, só com jogos, de mexer nos objetos, né, de fazer tudo. Então, aquele é um processo de atividade física também. Né? Quando lá no jardim de infância, a criança só realiza atividade física. Atividade física lá dentro da sala, ali, com as mesinhas lá, e a criança ali mexendo nos cubos, mexendo nos brinquedos ali, fazendo atividades lúdicas, tá? Então, agora, aí quando ele vai para já a outra etapa já que começa, por exemplo, no ensino fundamental, já começa, nas primeiras séries do ensino fundamental, é ali que já começa, vamos dizer, de uma forma é, principal, né, de ter contato com os primeiros esportes. Quando tem contato com os primeiros esportes, aí você começa a ter melhoramento, né, na sua atividade interpessoal, de você se relacionar com as pessoas, tá? Então, pessoal, então esse foi a parte 4, tá? Então eu espero que isso aí tenha sido, né, sendo de muita utilidade, né, que pode ser debatido em sala de aula, tá? E que vai ser muito importante para poder sempre a disciplina de educação física, né, ela ser vista como uma atividade de orientação e de conscientização, tá? Então, pessoal, um abraço, obrigado e até lá.